Agora sim. Bom dia, igreja. Um bom dia, assim, tanto quanto é muito fraco, né? Bom dia. Agora sim. Agora é um bom, será, com certeza será um bom dia. Eu estou muito alegre, muito contente em estar aqui novamente. Na verdade, é um privilégio muito grande e também uma responsabilidade, não só diante de Deus, mas principalmente diante da igreja, de estar aqui novamente nesse púlpito, pregando, trazendo uma palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para esta querida igreja. E eu confesso que estou agradecido e quero agradecer à igreja pela confiança depositada na minha pessoa. E trago um abraço da Igreja Batista do Conforto para esta amada igreja. Um abraço de mãe para filha. Eu sou membro ali da Igreja Batista do Conforto já há algum tempo. Faço parte agora da equipe ministerial, sou responsável pela educação cristã e também pelos pequenos grupos da igreja. Tive a oportunidade de acompanhar o pastor Júlio e quando ele jubilou, fiquei na interinidade da igreja durante 1 ano e meio e pela graça de Deus, nós conseguimos empossar o pastor titular da igreja, pastor Michel Apolinário, a qual eu trago também um abraço para essa igreja. O pastor Celson e Manilda não estão aí, mas que os irmãos possam transmitir esse abraço também para aquele casal tão querido. E hoje eu também estou acompanhado de uma bela flor, né? A flor que eu um dia senti a sua fragrância, então eu peguei aquela flor e guardei no meu jardim. Ela é exclusividade minha, é a Rosa, aquela moça que está sentada ali. Queria pedir que ela ficasse de pé para que os irmãos possam conhecer. Minha esposa, companheira, né? Que Deus abençoe, né? Ela sempre caminhou comigo, né? Tem uma filha, mas ela não pôde estar conosco aqui hoje, está viajando. E eu estou muito, como disse, contente, muito alegre de estar aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem? Você que está nos assistindo, está nos acompanhando nas redes sociais, você pode ter acesso também ao texto que nós vamos usar, será projetado, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia, que é a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar de um assunto que eu nunca falei. Na verdade, é um assunto que sempre me despertou muita curiosidade na Bíblia. Eu quero falar de um homem que não foi discípulo de Jesus, foi inimigo de Jesus, mas esse homem, ele foi usado por Deus para fazer um papel, ocupar um papel muito grande, muito importante no início da igreja primitiva. Eu estou me referindo a Gamaliel. Quantos irmãos conhecem Gamaliel? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo conhece Gamaliel. Gamaliel foi aquele homem que tem uma relação muito forte com Paulo. Paulo sentou aos pés de Gamaliel. Muito bem, o texto ele encontra-se em Atos capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 42. Eu estarei fazendo uma leitura na nova versão atualizada do Almeida. Eu creio que é uma versão mais fácil de entender. Atos capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está nos acompanhando, eu quero submeter esse texto ao seguinte tema: o que Gamaliel viu na igreja de Cristo.
Se Gamaliel estivesse aqui hoje, o que ele viria na igreja de Cristo da nossa atualidade? O que ele veria na Igreja Batista Monte Moriá, na Igreja Batista do Conforto? O que ele veria? E diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. E quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão lá no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas deste fato, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, e aí vem a virada do texto: levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo.
também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Mas, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel e chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Cristo. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, é eficaz. Ela alcança, ó Deus, na verdade, o coração do pecador, esteja ele perto, esteja ele longe, mas a partir do momento em que ela é anunciada, pregada, cantada, ela está sendo envolvida com o poder do teu Santo Espírito, que provoca essa transformação que nós vimos agora, que a igreja primitiva estava experimentando, e que a igreja de hoje também, ela sempre estará experimentando através da conversão de almas. Ó, meu Deus, que o Senhor possa usar-me como instrumento nas tuas mãos para edificar esta igreja e aqueles que estão ao alcance, ó Deus, desta rede. Mas abençoa-nos, ó Deus, que o nome de Jesus seja glorificado. Essa é a minha oração, no nome precioso daquele que está à tua direita, intercede por nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar? Irmãos, a partir do momento em que a igreja, ali no dia de Pentecostes, a partir do momento em que o Espírito Santo foi concedido aos apóstolos, e eles ficaram assim com poder, o poder do Espírito Santo, e Pedro teve a oportunidade de pregar pela primeira vez. Ele pregou de uma forma tão poderosa que aproximadamente 3.000 almas se renderam ao Evangelho. Era assim a pegada da igreja, a cadência da igreja era assim. Era uma igreja que realizava muitos sinais e muitos prodígios, não pela eloquência dos pregadores, dos apóstolos, mas pelo poder do Espírito Santo que agia através deles. Foi assim no passado e precisa ser assim no presente também. Mas, a partir do momento que ela realizava sinais e prodígios, enfileirava-se atrás da igreja também as perseguições, principalmente perseguições de âmbito religioso, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, perseguições até mesmo políticas. Então, a igreja e a perseguição sempre andaram de mãozinhas dadas. Se a igreja não sofre perseguição, tem alguma coisa estranha acontecendo.
E cabe a nós saber que perseguição a igreja de hoje está sofrendo. Mas Gamaliel, ele é um personagem central nesse texto. E quando a gente olha Gamaliel, nós podemos fazer um paralelo com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Eu consigo ligar Gamaliel a Davi. Mas o que tem Davi com as suas vitórias como rei e Gamaliel como fariseu? Muita coisa. Só para os irmãos terem uma ideia, o primeiro rei de Israel foi Saul. E quando Saul estava no final do seu reinado, ele estava combatendo os filisteus, que eram seus inimigos. E no campo de batalha, quando ele estava guerreando contra os filisteus, ele foi flechado mortalmente pelos filisteus. E Saul, ele disse assim para o seu escudeiro, um amalequita: olha, eu não quero ser morto por uma espada de filisteu. Por favor, me empreste a sua espada, que eu quero atravessá-la em mim e tirar a minha vida. E aquele amalequita, ele ouviu Saul dizendo assim e atendeu o seu pedido. Emprestou-lhe a sua espada e ele caiu sobre a sua espada e morreu. E o amalequita recolheu a sua coroa, o seu manto, a sua espada, enfim, todos os trajes reais, e levou para Davi. E quando chegou lá em Davi, relatou os fatos para Davi. E Davi, meus irmãos, ele disse exatamente o que está em 2 Samuel, capítulo 1, no verso 14 e 15. Ele diz exatamente isso, nesse alinhamento que nós podemos fazer de Gamaliel com Davi. Ele diz assim: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Ou seja, Davi disse para o amalequita: por que você estendeu a sua espada, emprestou a sua espada para matar um ungido do Senhor? Saul, apesar de todos os erros que ele cometera, ele era um ungido do Senhor. E você nunca deveria ter feito isso. E como consequência, Saul, diz o texto, Davi, aliás, falou para um dos seus soldados: vá até lá e mate-o também. Essa foi uma lição que eu aprendi no início do meu ministério. Aprendi isso com o pastor Gerson. Ele dizia assim: olha, nunca levante a mão para o ungido do Senhor. Nunca. E aqui, meus irmãos, a gente faz esse alinhamento de Gamaliel com Davi. Mas nós podemos fazer também um alinhamento de Gamaliel com Paulo, que era Saulo, e depois o Saulo, o perseguidor da igreja, que naquele momento estava levando famílias para as arenas para serem devoradas pelos leões. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou, se transformou, e ele passou a ser Paulo. Então ele, apesar de toda a formação acadêmica dele, ele precisou entender essa nova vida de Paulo, não de Saulo mais. E, meus irmãos, quando nós lemos no texto de Atos, no capítulo 22, do verso 3, o próprio Paulo, ou Saulo anterior, ele diz: eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Sabe quem é esse Gamaliel? É o Gamaliel que eu estou falando.
Irmão, sabe o que é sentar aos pés de um Gamaliel para um judeu? Sabe o que significa isso? É você ficar sentado o dia inteiro, andar o dia inteiro com uma pessoa, no sentido de que você possa aprender, absorver o máximo de conhecimento possível. E Paulo, ele ficava sentado aos pés. Tudo que Gamaliel falava, Paulo assimilava. Por isso que ele tornou-se, meus irmãos, esse grande missionário. Então, se Paulo é um grande missionário, e através de Paulo, o evangelho chegou até nós, isso foi graças também a Gamaliel. Gamaliel, meus irmãos, de uma forma indireta, ele participou das viagens missionárias de Paulo. Ele ajudou para que o evangelho chegasse aos gentios e chegasse também a nós. Olha como que Deus usa pessoas que são inimigas, mas Ele usa. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Como diz o Salmo, agindo Deus, quem impedirá? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas voltando aqui à igreja, aquele movimento que estava recente, nós percebemos, meus irmãos, que a igreja ela vivia um boom de crescimento. Ou seja, as pessoas eram atraídas para aquela igreja, aquele movimento religioso que nós chamamos de igreja primitiva. As pessoas eram muito atraídas e isso causou uma inveja no Sinédrio. Como que esse bando de iletrados consegue atrair tanta gente e nós, que somos mestres da lei, não conseguimos? Mas a diferença que Gamaliel percebeu é que aquele bando de iletrados, eles tinham o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agia através deles. Interessante que eles realizavam tantos sinais, tantos milagres, irmãos, que quando os apóstolos passavam pelas ruas, no verso 15, diz algo assim muito interessante. No verso 15 diz que a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Interessante. Será que pela sombra de Pedro curaria alguém? Não sei. Deus sabe, Deus pode todas as coisas, mas que existia na época uma crença popular que dizia que a sombra de uma pessoa tinha poder, um poder espiritual. Então as pessoas ansiosas com aquele movimento, vendo os discípulos, os apóstolos realizando tantos sinais e maravilhas, eles foram até lá. Interessante, meus irmãos, que a igreja primitiva, nesse momento de boom, ela enfrentou perseguição e isso resultou numa prisão. Eles foram presos. Os sacerdotes e fariseus, eles prenderam os apóstolos, mas foi questão de prender para Deus intervir. Enviou um mensageiro com um recado, dizendo para eles exatamente o seguinte: olha, volte para o templo e continue a pregar, a ensinar. O que quer dizer isso? Que a igreja, ela não pode o quê? Parar. A igreja não pode parar. O crente não pode parar. Ele tem que andar, olhar para frente, perseguir o alvo.
Ele tem que entender que o Espírito Santo habita nele, que é através do Espírito Santo que ele pode fazer muitas coisas. A igreja faz muitas coisas, mas se a partir do momento que ela entende que não consegue, as coisas ficam complicadas. Por exemplo, se nós olharmos para a nossa realidade, nós passamos aí a igreja de hoje. Se lá atrás a igreja sofreu um boom de crescimento, de realizações, de sinais e milagres, a igreja de hoje, ela sofre, na verdade, meus irmãos, um momento muito triste, porque ela entrou numa zona de conforto pós-pandemia. A pandemia já passou há muito tempo, mas tem irmãos crentes e igrejas que ainda estão nessa zona de conforto, nesse compasso de letargia. Tem muito, eu não sei se acontece aqui. Será que aqui não acontece isso? Porque lá no conforto aconteceu e muito. Eu não sei se aqui foi a realidade, mas irmãos, muitos crentes acomodaram-se numa zona de conforto espiritual. Não eram mais os mesmos, não tinham mais o mesmo vigor que tinha antes da pandemia. Agora, o controle remoto da TV, o botãozinho liga e desliga, o power, é que determina o início e o final do culto para ele. Agora tornou-se assim. E ainda está assim em muitos lugares. Eles acostumaram, meus irmãos, com um culto virtual. E, meus irmãos, culto virtual é um perigo. É um perigo. Porque é através desse culto virtual que muitos crentes podem entender muitas coisas erradas a respeito da igreja. Por exemplo, ele pode entender que a igreja é um site de bate-papo, como se fosse um site de bate-papo. Ali você conversa, você discute sobre não gostei disso, não gostei daquilo, tal, e fica naquela... E as almas? E a missão da igreja? Por que a igreja veio ao mundo? Isso vai ficando para trás. Uma outra coisa é que as vitrines dos cultos online, aqueles cultos que a gente vê muito no YouTube e tudo mais, tornaram-se ranking de seguidores. Agora, o crente ele não segue Jesus, ele segue o pastor A, o B e o C. Ele não segue Jesus mais. Isso está acontecendo, irmão. Aos poucos, a sementinha está sendo colocada. E, meus irmãos, se disserem que a fé é online, pronto. Muita gente vai acreditar devido à sua rasidade bíblica. Não tem rasidade bíblica. E quando você fala de fé online, se alguém se levantar, um grande pregador bem eloquente, dizer assim, olha, Jesus é uma imagem holográfica, olha aí, esse é Jesus. Muitos vão acreditar. Aí só falta o céu. Mas e o céu? Como será? O céu, ele será uma realidade aumentada. Pronto, fechou. Para que você vai precisar de vida cristã, de Bíblia? Para quê? De igreja? Tudo ficou no mundo online, no mundo virtual. Esse é um dos perigos. Mas, meus irmãos, será que estas são as perseguições
das igrejas de hoje? Aí, o que você acha? Você acha que esta é a grande perseguição da igreja de hoje? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que não é. Não é. O diabo está jogando mais pesado. Está jogando mais pesado. Essa parte aí ele já está ganhando. Mas eu acho que a grande perseguição da igreja, ela começou lá no Éden, quando o diabo ele manipulou a linguagem, o texto da palavra do Senhor nos ouvidos e na mente e no coração de Adão e Eva. E eles caíram, e eles, depois que caíram, eles se envergonharam, não somente da nudez física, mas da nudez espiritual, causada pelo afastamento de Deus. Portanto, irmãos, se você quiser, você pode pesquisar, mas hoje já tem alguma coisa rodando aí, lá na Alemanha, de uma igreja em que a Bíblia ela foi toda mudada por uma inteligência artificial. Foi ajustada. A Bíblia, na verdade, vai ser disponibilizada depois. E nessa igreja não tem pregador, não tem regente, músico, enfim, tudo é feito por uma inteligência artificial. E nós estamos chegando, nós já chegamos lá. E resta a igreja se preparar. Este sim é o grande desafio de não permitir que a palavra do Senhor seja manipulada, jogada na rede, na nuvem, e quando você baixa no seu celular, você baixa a palavra manipulada. Tem que tomar cuidado com isso. Mas agora, vamos voltar para o Gamaliel. Afinal, esse Gamaliel, ele foi tão importante assim, foi muito importante. E a pergunta, os irmãos se lembram qual que era? O que Gamaliel viu naquela igreja, naquele movimento de irmãos ali na igreja primitiva? O que ele viu a ponto de interceder, e dizer para os israelitas: olha, não mexe com esse povo, tem alguma coisa diferente. E eu sei disso, eu conheço essa história lá atrás, lá de Davi. Ele era mestre na lei, ele conhece. Então, meus irmãos, a pergunta é exatamente essa: o que Gamaliel viu? Eu quero dar algumas respostas para os irmãos, à luz do texto. Em primeiro lugar, ele viu uma igreja perseguida pelo Sinédrio e reverenciada pelos homens. No verso 26, você pode ler aí na sua Bíblia, está escrito assim: então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O Sinédrio, eles estavam com medo de trazer ou provocar alguma violência com os apóstolos, porque o povo estava com os apóstolos, com a igreja. Ou seja, meus irmãos, a igreja, ela era reverenciada, ela tinha respeito para com os homens, para com os pecadores, mas ela era perseguida pelo Sinédrio. Por quê? Porque a perseguição, volto a dizer, sempre andará de mãos dadas com a igreja. Irmãos, e essa origem
dessa perseguição foi exatamente, no verso 17, a inveja do Sinédrio. O Sinédrio, eles ficaram invejosos, dado o movimento, dada a capacidade que o Espírito Santo tinha de trazer as pessoas arrependidas para a igreja. Interessante que naquela época a igreja, ela tinha uma postura muito importante que hoje nós precisamos aprender a ter. Igreja é igreja, mundo é mundo. Igreja e mundo não se misturam. Paulo, 1 João, escrevendo no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquela igreja, ela foi perseguida, mas ela não fugiu da perseguição, não. Quanto mais ela era perseguida, mais ela era intensa na pregação. Quando chegou na prisão, ela viu que Deus está do lado dela, e realmente é isso, irmãos. Essa igreja aqui, Monte Moriá, essa igreja, ela tem um dono, não tem? Quem é o dono? É o irmão Leonardo? Não. É o pastor? Não. O dono é Jesus. A igreja é de Cristo. Todas as igrejas são de Cristo. Portanto, irmãos, Gamaliel, ele viu exatamente esse divisor de águas ali, que existia algo diferente naquela comunidade chamada igreja. Ela era movida pelo Espírito Santo, era uma comunidade que viviam o poder, que Gamaliel, ele entendia muito bem o que significava esse poder. É a palavra dunamis, ou seja, é a plena habitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a ponto dela produzir algo sobrenatural. E o que é sobrenatural hoje é a conversão de uma pessoa através do discipulado que o irmão faz, através do evangelismo que a irmã faz, através do culto no lar ou do pequeno grupo ou da pregação. É esse trabalho que a gente não dá valor, mas o Espírito Santo está ali, o poder do Espírito Santo está ali, pronto para atuar. Mas nós muitas das vezes, como igreja, nós ficamos assim pensando, será mesmo? Nós temos que aprender, nós temos que voltar às raízes, aprender um pouquinho com a igreja primitiva. Mas em segundo lugar, o que Gamaliel viu, além de uma igreja perseguida pelo Sinédrio, mas uma igreja reverenciada pelos homens, ele viu também uma igreja que perseverou para evitar a manipulação do evangelho. Interessante que o Sinédrio, no verso 28 e 29, o Sinédrio chamou os apóstolos e disse assim: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante
obedecer a Deus do que aos homens. Palavra dura. Em nossos dias é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam colocando o quê? A cabeça na guilhotina. E hoje, será que nós temos essa disposição de obedecer a Deus, mais a Deus do que aos homens? Principalmente quando são homens que têm autoridade, poder sobre nós. Será que se vier uma perseguição, a gente vai falar assim, não, a gente vai pregar de uma forma diferente? Porque foi isso que aconteceu, chamaram eles e falaram assim, olha, prega de uma forma diferente. Não pregue que Jesus estava pregado naquela cruz e que a culpa era nossa. Não é isso, aquele sangue derramado não é nosso, não é culpa nossa. Enfim, meus irmãos, pediram que não pregassem a Bíblia de uma forma fiel, fidedigna, mas que pudessem manipular o texto de tal forma que o pecado humano fosse olhado de forma mais complacente. Irmãos, se você fizer isso, não existe conversão. A conversão existe quando você é objetivo, é assertivo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora há um caminho para percorrer. Aí sim, é nesse caminho que você vai trabalhar as dificuldades de cada um, de cada pessoa. Mas o que eles pediram exatamente que não se falasse isso. E hoje, meus irmãos, se os irmãos não conhecem, não leram, mas hoje os grandes arquitetos da ideologia de gênero, eles não conseguindo um amparo bíblico para a chamada hermenêutica homossexual, eles estão também sugerindo que a Bíblia seja reescrita por uma IA, uma inteligência artificial. Portanto, irmãos, devido a pequenas alterações, porque o diabo ele é muito estratégico, muito astuto, e foi dessa forma que Adão e Eva caiu, mas Jesus não caiu. Toda vez que o diabo chegava a Jesus, qual era a resposta de Jesus diante da tentação? Ele não mudou. O que ele respondia? Quando o diabo fazia as suas armações, olha, eu te darei isso, te darei aquilo, te darei isso, se você pular, se você fizer isso. Jesus respondia de uma forma só: está escrito. Está escrito. Pronto, acabou. E é isso, irmãos. Nós temos que seguir o Mestre, temos que seguir Jesus. E é nesse ponto aqui que eu me lembro de dois textos importantes, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 2 e verso 3. Reflete muito a realidade que nós vivemos, que diz assim: pregue a palavra, inste, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Tem gente que não gosta desse texto, mas quando eu estou sentado aí e alguém prega aqui, esse texto me faz muito bem, que eu gosto de ser exortado pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Eu me sinto bem, faz bem para mim. Eu acerto aqui os meus botões. Eu gosto de ser exortado, eu gosto de ser corrigido. Irmãos, tudo que vem, a Bíblia é a solução para tudo. E o outro texto, verso 3,
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso realmente está acontecendo. Mas toda palavra, todo texto, na sua interpretação, é óbvio que ele precisa ser interpretado no seu contexto e aplicado dentro da realidade de cada um. E para isso, meus irmãos, a igreja, ela precisa cada dia se informar mais. Mas a terceira pergunta, o que Gamaliel viu? Ele viu uma igreja que experimentou o livramento divino diante da perseguição. O Sinédrio prendeu os apóstolos. Deus foi lá e soltou. Volta e continue falando. O restante eu garanto. A confiança dos apóstolos, irmão, é muito grande. O verso 38 e o verso 39 diz isso. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Gamaliel, a intervenção dele, o parecer dele, foi corajoso. Interessante que os apóstolos, eles tiveram um livramento sobrenatural. Deus, lá da eternidade, lá do céu, ele envia um mensageiro com um fim específico. Olha como que Deus é. Ele vai lá em Jerusalém, naquela prisão, e liberte os meus filhos, os meus apóstolos, a minha igreja, liberte ele. E dê um recado a eles: continue fazendo o que vocês estão fazendo. E depois Deus esquenta os miolos de Gamaliel. E Gamaliel começa a pensar na Bíblia. Ele começa a ficar flutuando. E os seus conceitos farisaicos, até ele vai ao encontro, aliás, como por exemplo, questão de ressurreição. Eles não creem nisso, mas ele acaba dando um parecer favorável. Olha, liberte, deixe que eles vão. Que se for de homens, um movimento de homens, eles vão morrer. Engraçado que morreram mesmo, né, irmãos? Os apóstolos não morreram. Não morreram? Todos eles não morreram? Morreram. Mas o movimento ficou. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo, que convencia outras pessoas. As pessoas elas eram incentivadas a se sacrificar, a ser perseguida pelo amor de Jesus. Olha como que era a vida naquela época. E a gente fica pensando, nós, em nosso tempo, como que nós lidamos com as perseguições. Mas, em último lugar, o que Gamaliel viu? Gamaliel, ele viu uma igreja feliz. Uma igreja feliz por realizar a sua missão. No verso 41, no verso 42, eles se retiraram do Sinédrio e eles ficaram muito alegres, muito contentes por serem considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu estou alegre.
por sofrer por Jesus. Irmãos, quando eu li nesse texto, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando no seguinte: quantas vezes estou falando por mim, não sei se é o caso, quantas vezes eu poderia ir na igreja, mas não fui porque fiquei vendo TV. Fiquei vendo TV. Ou fui fazer outra coisa. E aqui ele diz que eles foram considerados dignos de sofrer afrontas. Quer dizer, eu não consegui nem economizar, nem cortar o meu tempo para dedicar aquele tempo para cumprir a missão que, como igreja, eu preciso cumprir. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar e estudar, conhecer melhor a igreja primitiva. Era uma igreja que tinha prazer, estava em todo sentido. Ela era uma igreja que todos os dias, no templo, na casa, eles estavam lá pregando. Eles estavam pregando, estavam falando. Mas eu quero concluir com um texto que o próprio Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 5, do verso 10, verso 12. O próprio Jesus, ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Portanto, irmãos, é uma palavra do Senhor da igreja, do mestre, daquele que nós precisamos seguir. E aqui eu fecho dizendo que o que impressionou mais Gamaliel na igreja primitiva daquela época é o que nós precisamos fazer hoje. É que está lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu me parecer com Jesus na forma humana, na minha ética, no meu caráter, na minha forma de pensar, sentir, falar. É isso que impressionou. Ele via pessoas que estavam jogadas na rua, beberrões, pessoas transformadas, integradas naquele movimento. Como pode? Mas o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de todos nós. E é isso que nós precisamos perseguir. E é isso que a igreja precisa perseguir, como igreja, como corpo. Mas você, como crente, você precisa da sua parcela. Ou seja, você como parte desse corpo, num corpo, ele funciona bem. É isso que Paulo ele diz, unidade é isso. Unidade é isso. Portanto, se Gamaliel estivesse aqui hoje, o que ele diria de você, o que ele diria de mim, o que ele diria da igreja?
Eu confesso para os irmãos que eu ficaria preocupado em ouvi-lo. Eu ficaria preocupado em ouvi-lo a meu respeito. A meu respeito. Mas nós estamos nesse processo de nos transformarmos gradativamente à imagem e à estatura do varão perfeito. É isso que a gente tem que perseguir. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós tivemos para falar, conversar, Deus, sobre a tua palavra, que é essa palavra, Deus, que mostrou a realidade da igreja primitiva, como ela começou, as perseguições, os sinais, os milagres, ó Deus. Mas a tua igreja não muda. A realidade, a sociedade muda, mas a tua igreja, ela continua, ela se atualiza para que ela possa comunicar de uma forma mais efetiva o seu evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, ó Deus, abençoa essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã, de tal forma que possa produzir transformação em suas vidas. Essa é a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.